Boa noite a todos, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui ao vivo e hoje vamos dar início, durante esses dias seguidos, falando sobre a armadura de Deus. Mas antes, eu gostaria que você já compartilhasse, enquanto eu vou compartilhar aqui também, com seus amigos, com seus familiares, pessoas que tenham o desejo de querer saber como receber o Espírito Santo, né? Qual o benefício de ter um encontro com Deus, quais são as vantagens e o porquê do nome armadura de Deus. Exatamente. Boa noite a todos, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós decidimos então fazer essa live a respeito da armadura de Deus, porque não são poucos os que a gente vê, né? Até em redes sociais, né? Pessoas falam, eu sou blindada por Deus, eu sou blindado por Deus, né? Eu tenho a proteção de Deus, é Deus quem me guia. Mas nós temos alguns parâmetros aqui na palavra de Deus que vão confirmar, né? Nós vamos meditar juntos e vão confirmar se realmente nós somos ou não blindados e protegidos por Deus, né? Porque a armadura de Deus é algo muito sério, é algo muito complexo, né? Veja você que nesses 6 dias que vamos falar dela, cada dia falaremos de um assunto, né? Hoje vamos falar então, o primeiro assunto, qual será? Deixa eu apagar aqui. Vamos Muito falar bem. então... No livro de Efésios, capítulo 6, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, né, ele finaliza aqui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Exatamente, porque o dia mau é o que nós queremos, assim, primeiro implementar aqui nessa primeira live, é dizer o seguinte: a armadura nós usamos não é para você colher flores, né? Vamos dizer assim, a armadura de Deus, ela foi feita, né? Qualquer armadura, vamos dizer assim, nesse caso. O nome de Deus, já diz tudo, né? A armadura, quem usa armadura é quem vai para a guerra. Vai se proteger, são os soldados, né? Os guerreiros que usam armaduras. E você veja que a própria Bíblia fala a armadura de Deus. E tem uma passagem também na Bíblia que fala, né? Deus, o Senhor dos exércitos. Então, às vezes nós escutamos muitos falando sobre o amor de Deus, que hoje nós vivemos na graça de Cristo, perfeito. Mas as pessoas esquecem que, ainda que vivamos na graça de Cristo, precisamos da armadura de Deus, como acabei de ler aqui, para que você possa resistir no dia mau. Né? E para que você possa vencer também as astutas ciladas do diabo. Há quem diga, né, Bianca, que diabo não existe, que nem tudo é do jeito que a gente fala. Realmente nem tudo é o diabo, óbvio que nem tudo é o diabo, até porque tem pessoas que ela às vezes parece que ela é pior que o diabo, não precisa né? do diabo, né? Então isso aí é uma outra questão. Mas, biblicamente falando, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, quando ele fala, revestivos de toda a armadura. Então, nesses dias, a partir de hoje, nós estaremos, são precisamente 6 dias, né, falando sobre cada item que vai compor essa armadura. Então, hoje, nós vamos falar do primeiro versículo, que fala, estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, que já seria um segundo item, né, Bianca? Na verdade, a palavra de Deus, ela está falando aqui sobre a justiça, né?
a palavra da verdade, né? Nós temos que ser verdadeiros no que fazemos. A verdade tem que estar em nós. Nós não somos perfeitos, né? Porque veja você, não sei se você está nos acompanhando também quando falamos dos heróis da fé, né? De cada um deles, das suas falhas, das coisas boas que eles fizeram, né? E nos deixaram como exemplo. Nenhum deles foi perfeito. Mas veja você que a verdade é algo que faz parte da vida do verdadeiro cristão, né? Então, é como, vou repetir o início, como eu falava, não são poucas as pessoas que às vezes falam em redes sociais, né? Ou às vezes deixam aqueles recadinhos, né? No status, ai, sou blindada por Deus. Mas aí quando a gente vai ver essa blindagem, na verdade não é uma blindagem, na verdade é um achismo. Então nós temos que ser humildes, todos nós, né? Para vermos se realmente nós somos blindados por Deus. E essa blindagem, ela é composta desses itens que vamos estar falando nessas lives, né? Você tem que ser uma pessoa que fale a verdade, né? Que a sua vida seja verdade. Nós não podemos, gente, usar máscaras, sabe? Fingindo ser o que não somos. Quando nós falamos da verdade, nós não estamos falando só no ato de falar, porque nós somos pecadores, né? E muitas vezes nós mesmos cometemos erros com o falar, com o agir, com o pensar. Mas o que eu estou me referindo é num contexto geral, a sua vida ser de verdade, né? Exato. Então, hoje em dia, as pessoas, né, eu vejo, Paulo, principalmente no mundo virtual, eu acho que é uma coisa pertinente, um tema pertinente de nós abordarmos agora, porque é o boom de hoje em dia, né? As pessoas, normalmente, hoje, querem viver uma vida de farsa, uma vida de mentira, uma vida dupla, uma vida que não é real, para aparentar aquilo que não é. E ela acaba sofrendo com isso. Então, como você pode dizer que você é blindado por Deus, blindada por Deus, se a sua própria vida é uma mentira? Exatamente. E você tem que ser uma pessoa realista, honesta consigo, né? mesmo, consigo né? mesmo, porque você pode enganar as pessoas, mas você nunca vai enganar a Deus. Não tem como eu enganar a Deus. Deus, Ele sabe o que eu tenho dentro do meu coração, como Ele sabe o que você tem. E a partir do momento em que você se veste da armadura de Deus, você passa a praticar isso. Você vive isso no seu dia a dia. É algo que está em você e é algo espontâneo. Não é nada forçado, não é nada forjado. Né? Não, é o seu dia a dia. E o primeiro, perdão, interrompê-lo, mas o primeiro que fala é a respeito do cinto da verdade, né? O cinto, ele é algo, Paulo, que ele une a armadura, né? Ele une aquela armadura. Então, quando a armadura, ela está unida, quando a pessoa está unida à verdade, quando ela está unida à verdade, ela está unida a Cristo. Exatamente. E é isso que as pessoas de hoje não querem. Elas não querem estar unidas à verdade. Elas preferem viver uma vida de engano para que outros pensem e imaginem que ela tem uma vida de verdade, mas ela não é unida a Cristo. E o que importa não é ser unido a Cristo? Será que nós não vamos aprender que realmente o que importa é estarmos unidos a Cristo? E não estarmos aí fazendo questão de agradar um, de agradar o outro, mostrando algo que não somos, inverídico, né? Exato. Bom, senhores, nós estaremos explicando então aqui, ao decorrer desses dias, essas 6 utensílios, né? Acessórios, digamos,
que vai compor a armadura de Deus na sua vida. E talvez você pergunte, você que está entrando agora, mas de que me serve eu querer ter a armadura de Deus? Porque muitos dizem, o que eu quero hoje é resolver os meus problemas. E você precisa entender justamente isso. Por isso que estamos ensinando você a importância da armadura de Deus. Porque enquanto você não tiver a armadura de Deus, diz aqui o texto bíblico, é com ela que você vai resistir o dia mau. Que vem para todos. E diz, e havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, quantas são as pessoas que estão sendo avalaçadas pelos problemas? O dia mau chega, bate na sua porta e você cai em desespero. A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no Brasil. Imagine como que as pessoas estão vivendo. Então, quando nós orientamos vocês a voltar-se para Deus, sem olhar placas de igreja, sem olhar para o homem e olhar sim para Deus, é para que você esteja blindado. E quando nós explicamos a você que Deus é bom, mas o diabo é mau e também existe, as pessoas elas estão sofrendo por falta de conhecimento. Exatamente. O apóstolo Paulo, já li, vou repetir, ele deixa bem claro, ele diz assim, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ele explica, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo ele vem através das suas astutas armadilhas, né? E os seus servos, porque assim como Deus tem os seus servos, o diabo também tem os seus enviados, os seus servos. O próprio Jesus disse, né, que nós temos que ser humildes como uma pomba, mas astutos como uma serpente, porque os filhos das trevas, eles são bem astutos. Então vocês vejam que nós vivemos em um mundo físico, mas existe uma guerra espiritual. Os nossos olhos não veem as potestades, está aqui escrito, os principados. Há quem diga, vocês falam muito do diabo. E Jesus falava de quem? A questão é que as pessoas elas desconhecem esse versículo. Elas acham que o Espírito Santo é para ficar falando em línguas, elas acham que o Espírito Santo é para ficar profetizando em línguas, cantando em línguas, expulsando em línguas. O Espírito Santo, ele blinda você, ele é o seu passaporte para a sua salvação, ele é a marca de Deus na sua vida. E como eu sei, Paulo, como eu sei se realmente eu sou blindada por Deus? Primeiro que depois desses 6 dias você vai tirar suas conclusões, né? Você vai ter que, mas para tirar suas conclusões você tem que ser humilde para reconhecer. Então à medida que nós formos falando, você tem que se autoanalisar. Então a armadura que a Bíblia se refere aqui é o Espírito Santo. Aí as pessoas normalmente falam assim, Paulo, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Mas aí você vê essas características, ela não tem nenhuma. Então, a gente não pode se auto-enganar, gente. Não podemos. Sabe por quê? Jesus está às portas, sabe? É como a gente costuma falar. A gente não sabe se vai voltar hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos. Mas nós sabemos que os sinais já estão aí, para que todos nós venhamos ver. E o Espírito Santo, como Paulo falou, ele é o passaporte, ele é o selo. Então, a gente não pode se auto-enganar mais e dizer que nós temos o Espírito Santo e termos uma vida de farsa. Nós dizemos que temos o Espírito Santo e termos uma vida enganosa, uma vida dupla. Nós dizemos que temos o Espírito Santo e vivermos na mentira. Nós dizemos que temos o Espírito Santo. Como pode? O Espírito Santo, ele gera frutos, né? Além da blindagem que nós vamos estar mencionando, ele gera frutos. Existem frutos próprios do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele deixa claro, né? Ele fala, a árvore boa, você vai conhecê-la através dos seus frutos.
não é pelas palavras bonitas, cultas, teológicas, porque hoje em dia as pessoas elas qualificam uma pessoa que tem a presença de Deus pelos certificados que ela tem ou pelo dialecto que ela usa, né? A linguagem que ela usa, mas de repente essa pessoa ela está sendo como Nicodemos. Nicodemos, ele tinha muita letra, muito conhecimento, sim, ele tinha um título, mas quando ele esteve diante de Jesus, ele ficou, desculpa a expressão, como um ignorante, né? Incauto, né? Sem instrução. Toda aquela instrução que ele tinha, conhecimento, diante de Jesus foi dado como nada, a ponto de Jesus até ironizar com ele. E a gente tem que analisar também, que nós vamos estar analisando, nós estamos pontuando essa primeira live aqui para que vocês saibam realmente a respeito do que os assuntos que vão ser desenvolvidos aqui, né? Então, se você tiver interesse em aprender, em querer realmente saber se você tem o Espírito Santo ou não se deixe enganar, sabe? Não é porque você fala em línguas que você tem o Espírito Santo. Existe o espírito enganador, o caboclo lírico, que ele fala em línguas também igualzinho. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se auto-enganar, porque nós, seres humanos, todos nós temos um ego, né? Que se a gente não cuida, a gente se auto-engana. A gente quer se auto-afirmar numa verdade inverídica, numa mentira. Porque aquela falsa ideia nos traz um conforto. E nós, seres humanos, a gente busca o caminho das águas, né? A gente procura o caminho mais fácil. Só que com Cristo é o contrário. A caminhada com Cristo é ao contrário. Então, às vezes a gente fica conversando, eu e meu esposo, a gente fica preocupado porque não são poucos os que estão enganados hoje achando que tem o Espírito Santo, mas não tem, porque o tempo revela. O tempo, gente, o tempo é o nosso melhor aliado ou não, né? Exato. Porque assim, falar de Deus, ou falar que é de Deus, ou que você está com Deus, quando tudo está favorável, isso é muito cômodo e isso para Deus não tem, né, não há méritos. E sim, é justamente quando você passa, como diz aqui o texto, o dia mau. O que é o dia mau? É aquele dia que você recebe uma má notícia. É aquele dia que de repente você acorda e começa a ter as surpresas negativas, seja na sua casa, talvez com a sua família, talvez no trabalho, talvez até na sua igreja, no seu ministério. E é aí que você vai demonstrar que você tem a armadura de Deus. Vamos dar um exemplo de Pedro, por exemplo. Pedro, ele comprovou que ele, ainda que estava ali no grupo de Jesus, na igreja de Cristo, veja, Jesus perfeito, santo, Pedro, ele demonstrou que ele não tinha armadura de Deus, porque quando chegou o dia da perseguição de Jesus, onde Jesus foi preso, Pedro, ele pulou fora e negou Jesus. E não só ele, como outros discípulos também. A Bíblia fala que Pedro chorou profundamente. Por outro lado, depois que Pedro teve um encontro com Deus e foi selado com o Espírito Santo, ele teve a armadura de Deus completa. Você veja que a reação da pessoa que tem a armadura de Deus é diferente mediante o dia mau. A ponto de Pedro, quando ele foi ser crucificado, ele dizer: olha, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, que eu seja feito de cabeça para baixo, crucificado. Quer dizer, pelas palavras da pessoa que você conversa, você poderá discernir se ela tem realmente ou não a armadura de Deus. E amanhã a gente vai dar seguimento falando sobre o segundo item, né, que será a couraça da justiça. Mas vamos deixar para amanhã, às 22h30, hora Brasil. Eu sei que tem pessoas aí da Argentina, Colômbia, Estados Unidos, e da Colômbia, do México que nos acompanham, mas horário do Brasil às 22h30. E se você tiver alguma dúvida, né, Paulo, alguma pergunta, alguma inquietude, nós queremos fazer essa live de forma breve, para que você absorva o melhor espírito, né? Não queremos nos estender, mas nós deixamos aí também o canal aberto. Se você ao vivo quiser fazer uma pergunta, tiver uma inquietude,
na brevidade nós vamos te responder. Inclusive, mais adiante, se você disser assim, pastor, eu gostaria que vocês falassem sobre algum tema específico, que eu tenho alguma dúvida, escreva-nos então aqui em mensagem privada e nós vamos elaborar e poder esclarecer aqui as suas dúvidas e abençoar a todos vocês também. E se você tem o desejo de conhecer a Igreja Cristã Vinde a Mim, anote o endereço. Eu ia falar o endereço antigo. Nós estamos na Avenida Manuel Caltabiano, 444, no bairro da Vila Molica. E você é o nosso convidado todo especial. Obviamente, nessa pandemia que estamos vivendo, você deve vir com os requisitos que você já sabe quais são, né? Venha de máscara e os requisitos nós temos todos aqui na igreja para poder você ter uma segurança melhor, tá bom? Então nós esperamos vocês. Amanhã, às 22h30, estaremos aqui ao vivo, certo? Certo. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu apagar aqui. Tem que dar a volta. Vou ter que dar a volta. Deus abençoe. Gente, deixem suas perguntas. Se você tiver alguma inquietude, algo que você queira falar em privado, entre no mestre da Igreja Cristã Vinde a Mim que a gente vai te responder, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.